aproveitamento total. Essa é a palavra de ordem do século XXI. Os tempos modernos sofrem as consequências de um passado marcado pela degradação ambiental. A alternativa é buscar o equilíbrio, fazer com que o desenvolvimento caminhe junto com a sustentabilidade. No semiárido, o maior desafio é vencer as adversidades climáticas, potencializadas pelo aquecimento global. A natureza tem respondido à altura às inúmeras agressões do homem. Mesmo assim, mostra opções, oferecendo alternativas que podem garantir a sobrevivência no sertão. No programa de hoje, você vai conhecer a ração da vida. O alimento, que pode ser consumido por ruminantes, aves e peixes, tem como principal ingrediente a palha da carnaúba. Árvore da vida, o potencial de uma das plantas mais resistentes do semiárido. A carnaúba pode viver até 200 anos, enfrentando secas severas. Valor nutricional, palha da carnaúba é a base da ração que pode garantir alimento farto para os animais no sertão. União poderosa, mandioca, farelo de trigo e melaço de caju garantem sabor à ração da vida. Ingrediente exótico, pesquisador acrescenta pena de galinha à ração para suínos e consegue bons resultados. Com ou sem chuva, você vai ver que é possível evitar que animais morram de fome nos períodos de estiagem. O programa Conhecer está no ar. Plantar e colher são desafios constantes no semiárido. Na região desfavorecida pelas características climáticas, as safras são sempre imprevisíveis. Nunca se sabe se o ano será bom ou não para o agronegócio. A necessidade de tornar o campo mais produtivo e garantir fartura nos roçados fez avançar os projetos que buscam a chamada convivência com o semiárido. São ações que unem ciência, tecnologia e sabedoria popular. Cada setor libera conhecimentos específicos que juntos amenizam o sofrimento do sertanejo. Apesar da mecanização, dos programas de açudagem, da assistência técnica terem contribuído para a adaptação do homem ao semiárido, a natureza ainda é soberana. Ela determina a situação de cada região, mas garante alternativas de sobrevivência. Cabe ao homem enxergar além e aproveitar os potenciais escondidos em meio à fome, à sede e ao rastro de destruição deixado por uma história marcada pela seca. Cenas fortes, dolorosas. Essa gente sente na pele as consequências da geografia. Eles têm sim um lugar no mundo, mas o endereço não é privilegiado. São moradores do sertão, vizinhos da terra seca, dos açudes vazios, dos animais esqueléticos, dos roçados perdidos. Cenário desolador. Mas, como diz o ditado, não há tristeza eterna. O sertão também tem seus períodos de vacas gordas. Basta o tempo mudar e, como em um passe de mágica, tudo se transforma. A água cai do céu, enche açudes, molha o solo e faz as plantações crescerem verdinhas. O alimento brotando no solo muda as cores do sertão. A terra, antes seca, ganha a cor da natureza e parece renascer diante de nossos olhos. Como explicar o poder da natureza? Ela não só tira e devolve, como indica caminhos. Basta aprender a enxergar potenciais. E eles são muitos. A palma é um exemplo clássico. A planta brota nos solos mais áridos e armazena água. Em períodos de seca, se destaca verdinha na paisagem e ainda mata a fome dos animais. Quando o gado está com fome, a primeira coisa que a gente bota é a palma, para eles comer. E come mesmo. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Tendo palma tem tudo. Mas não é só a palma que surpreende os sertanejos. Ela é majestosa. O porte da carnaubeira se destaca em meio à vegetação rasteira. Algumas chegam aos 15 metros de altura. Parecem beijar o céu do sertão. A carnaubeira é uma espécie de palmeira com folhas em forma de leque e frutas pequeninas em tamanho, mas gigantes em benefícios.
O índio sobrevivia na seca comendo o fruto da carnaúba. A planta é ideal para o semiárido. Se desenvolve bem em terrenos arenosos e em regiões onde chove pouco. A explicação está na estrutura da planta. Para produzir a cera, seu produto mais nobre, a carnaubeira precisa de altas temperaturas. A cera é uma proteção que a carnaúba criou para evitar a evaporação e gastar menos água. Por exemplo, uma carnaubeira em Goiás é linda, mas não dá cera. Ela não cria a cera, porque ela tem muita água no solo e ela não precisa da cera para evitar a evaporação. Então, quanto mais seco for o inverno, mais pó vai dar. No Nordeste, as maiores plantações de carnaúba ficam nos estados do Ceará e do Piauí. A planta já foi sinônimo de riqueza no sertão. Tudo começou com os índios. Eles usavam o tronco da carnaúba para levantar casas. Das folhas se faziam esteiras, chapéus, a cobertura das casas e até cordas. A cera que reveste as folhas colocou a carnaúba na pauta de exportação brasileira. Depois que as folhas secam, a cera vira pó, que é levado ao fogo e se transforma em cera líquida. O produto é utilizado ao longo de 2 séculos. O setor industrial tem a maior demanda. A cera de carnaúba é usada na fabricação de polidores de automóveis, móveis, assoalhos, sapatos, frutas e até queijos finos. Lubrificantes como graxas e óleos também levam cera de carnaúba. A indústria cosmética utiliza o produto na composição de cremes e batons. Na indústria calçadista, a cera é usada em acabamentos de peças em couro. Esmalte, porcelana, cola, verniz, papel, bombons e goma de mascar também levam cera de carnaúba, assim como detergentes e aromatizantes. Isso sem falar no uso medicinal, em cápsulas de comprimidos. Apesar de todo esse potencial, a carnaúba perdeu espaço no campo. A carnaúba já foi o primeiro item de exportação. Hoje está talvez em 8º a 10º lugar. Toda a base econômica do Ceará antigamente era baseado na cera de carnaúba. Mas isso, ao longo do tempo, veio perdendo. O que estava acontecendo é que do lado do Jaguaribe, ali todo mundo estava cortando carnaúba para plantar outras coisas. E não havia nenhuma motivação para se conservar a carnaúba. Mesmo desvalorizada, a carnaúba tem resistido, talvez por uma de suas principais características, a longevidade. A planta, que ganhou o título de Árvore da Vida, pode se manter produtiva por até 200 anos, vencendo longos períodos de seca. De olho nesse potencial, muitos produtores conseguiram manter os carnaubais e repassar o valor da planta aos seus descendentes. Aníbal Arruda aprendeu com o pai que carnaúba é fonte de riqueza. Ele dizia: quer ganhar dinheiro? Em dezembro era a época que se cortava a palha nas máquinas. Você vai trabalhar nas máquinas. Eu perdi um dedo. O dedo se foi, mas ficou o conhecimento. Seu Aníbal, engenheiro por profissão, virou pesquisador e produtor rural por causa da carnaúba. Depois de ouvir os conselhos do pai, ele decidiu apostar na Árvore da Vida e ajudar o Nordeste a crescer. Meu pai disse uma grande coisa: olha, todos os seus irmãos têm ido. O Ceará se descapitaliza de gente e de câmbio, porque a cera é vendida, o dólar vem e vai para São Paulo, não é aplicado no Nordeste. Vocês vão estudar fora, quando se formam, fico por lá. Aí eu disse: mas meu pai, eu como engenheiro mecânico,
diabo é que eu vou fazer aqui no Ceará? Ele disse, invente alguma coisa. O conselho foi seguido à risca. Seu Aníbal decidiu buscar na carnaúba a solução para um dos maiores problemas do sertão, a falta de alimento para os animais. A árvore da vida fez surgir a ração da vida. A palha e a fruta da carnaúba são a base da ração que mantém toda uma cadeia produtiva. Da galinha ao peixe, todos comem a ração à base de bagana, que garante nutrientes a baixo custo. O Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte pode ser uma potência em criação de ruminantes, de carne e de frangos e de tilápia. Sem depender do milho. Sem depender do milho. No próximo bloco você vai saber como surgiu a ração da vida. Foi um longo caminho e muitos desafios até chegar ao produto perfeito. Além da palha da carnaúba, outros ingredientes naturais que antes eram desperdiçados formam a receita infalível que alimenta os animais. O desperdício é um dos vilões do mundo moderno. Jogar fora aquilo que pode ser reciclado, reaproveitado, é como privar alguém de benefícios. Em Martinópole, no norte cearense, o desejo de aproveitar o potencial da natureza a favor do semiárido fez um engenheiro virar pesquisador e transformar a bagana da carnaúba na ração da vida. O terreiro está cheio, montanhas de bagana. A palha da carnaúba fica assim, ao relento, até estar pronta para o processamento. Somada a outras riquezas do sertão, ela vai ser transformada na ração da vida. O alimento é produzido nesta fazenda, no município de Martinópole, no norte cearense. Equipamentos foram adaptados para transformar produtos isolados em uma mistura milagrosa. A ração da vida nasceu da necessidade de aproveitar ao máximo aquilo que a natureza oferece. Mas essa necessidade veio de um questionamento profissional. O engenheiro Aníbal Arruda não entendia como uma empresa que produz frango poderia ser maior do que uma indústria de aço. Diante disso, eu fui estudar. Estive em Santa Catarina e no Paraná, e lá verifiquei que eles têm um ciclo fechado. Eles criam frango, matam o frango, exportam e pegam as tripas e as penas e criam os porcos. E com a fezes dos porcos, eles misturam com capim e criam as tilápia. E eles não vendem a tilápia, eles vendem o filé da tilápia, porque a tilápia é um peixe feio. Então, eles vendendo o filé da tilápia, sobra o resto, cabeça, corpo, fazem a farinha de peixe que dão para os pintos e para os frangos. Então eles fazem um ciclo fechado. Com as informações básicas nas mãos, seu Aníbal começou a segunda etapa do processo. Era preciso adaptar a técnica, ou seja, aproveitar aquilo que estava sendo desperdiçado aqui no Nordeste. Dono de uma das maiores fazendas de produção de carnaúba da região, seu Aníbal tinha na planta sertaneja a base do experimento. Mas o processo não seria fácil. O primeiro desafio era fazer com que os animais aceitassem a palha da carnaúba como alimento. Tarefa difícil. A tradução do nome de origem indígena diz tudo. Carnaúba, árvore que arranha. A folha pode chegar a ferir os bichos. Ela é duas faces, aqui é um palito. Então, quando a gente cortava ela seca, cortava, dava para o gado comer, esse gume entrava no céu da boca e feria. E eles não comiam. Então eu triturei, mas vi que ela não tinha gosto. Aí eu misturei
com mandioca, com farelo de trigo. Mesmo assim, a palha da carnaúba continuou sendo rejeitada pelos animais, que faziam uma espécie de seleção. Os animais, os ruminantes, são muito sabidos, eles separavam e deixavam a bagana. Era preciso encontrar uma forma de evitar essa seleção. A alternativa seria a peletização, um processo mecânico que une pequenas partículas de forma homogênea. No caso da ração, os ingredientes peletizados não podem ser separados. Mas a solução era cara. O maquinário pedia investimento alto. Foi aí que a técnica do engenheiro entrou em campo. Era possível fazer adaptações. Eu verifiquei também que as peletizadoras é o mesmo processo do moinho de carne industrial. Então eu passei a usar um moinho de carne industrial e passei a peletizar com 2 HP. A adaptação foi um sucesso e o engenheiro decidiu ir além. Para que a ração se tornasse ainda mais atrativa aos animais, ela precisava ter sabor. Posso botar na peletização a quantidade que eu quiser. Eu posso botar gosto, posso botar vitamina, posso fazer como se fosse um remédio. Percentuais pequenos que são aglomerados, eles não podem separar. A aceitação da ração da vida pelos animais é impressionante e facilmente comprovada. Esses porcos já se alimentaram hoje, mas eles devoram tudo rapidinho. É uma espécie de banquete do sertão. As galinhas também devoram rapidinho a refeição. Basta o tratador se aproximar com a ração para as aves acompanharem cada passo, até ele encher os comedouros. Os caprinos também aprovam o cardápio. Criados em regime de semi-confinamento, eles sabem exatamente a hora de voltar para o aprisco. É uma barulheira só. Os peixes também não dispensam a ração à base de palha de carnaúba. O pesquisador garante, se tem carnaúba, tem comida para os animais. Os números impressionam. Tomando como base a quantidade de palha retirada todos os anos da fazenda, é possível garantir ração para muitas cabeças. Uma palha dessa pesa 120 gramas, certo? 1000 palhas dessa dá 5 quilos de pó. Pela quantidade de pó que você produz, você tem a quantidade de quilo de palha. Pela quantidade de quilo de palha, se um ruminante, ovelha, come 1,5 kg por dia, eu posso ter 36 milhões. Eu na Tiá podia ter 36 milhões de ovelhas só comendo carnaúba. No próximo bloco, as variações da ração da vida. A carnaúba é o ingrediente universal, mas os demais componentes variam de acordo com cada grupo de animais. Além da bagana, a ração leva melaço de caju, farelo de trigo, mandioca e até pena de galinha. A união faz a força. O ditado popular se aplica muito bem à ração da vida, produzida por um engenheiro e pesquisador no norte cearense. A receita mistura vários produtos naturais. A maioria iria para o lixo. O principal ingrediente é a palha da carnaúba, mas dependendo do animal que vai comer a ração, a bagana recebe complementos diferenciados, que vão de penas de aves a melaço de caju.
O segredo é identificar quais produtos acrescentam mais nutrientes e sabor à ração. A seleção leva em conta vários fatores. O principal deles é a disponibilidade, que reflete diretamente na redução de custos. Chuva de nutrientes no sertão. Olhando assim, não dá para imaginar como essa mistura foi feita. Ou melhor, que ingredientes podem passar de lixo a alimento. Quem diria que pena de galinha pode ser item valioso na alimentação dos suínos? Pois é, as penas trituradas, junto com a fruta da carnaúba, são um sucesso alimentar. Depois é hora de processar o ingrediente nobre, a bagana da carnaúba. Ela vai para a máquina junto com um pouco de farelo de trigo ou de mandioca. A transformação é imediata. Rapidinho, a palha vira pó. Agora é preciso unir tudo. A máquina foi adaptada, é a mesma usada para misturar cimento em construções. Aqui ela mistura palha de carnaúba e farelo de trigo em pó, com penas de galinha e frutas de carnaúba trituradas. Há ainda um último ingrediente, o melaço de caju, feito do pedúnculo, normalmente desperdiçado depois da retirada da castanha. Ele é prensado e o líquido vai para a caldeira, até virar mel. O melaço vai para o misturador e soma sabor à ração da vida. Se a ração for destinada aos porcos, já está pronta. É só levar para os animais e garantir uma refeição disputada. Se a ração for para os ruminantes, o processo é um pouco diferente. As penas de galinha não entram na mistura, que precisa de outras máquinas para ser finalizada. Depois que sai do misturador, a ração vai para o fogo. A lenha em brasa cozinha a ração para garantir digestibilidade. Como os ruminantes separam os ingredientes antes de comer, é preciso unir tudo para evitar a seleção e, consequentemente, garantir os benefícios nutricionais. A peletização é o caminho, o pó entra soltinho no moinho. E sai completamente diferente, parece carne moída. Agora sim, a ração está pronta para encher os comedouros e a barriga dos caprinos. A ração destinada às aves tem ainda uma última etapa. Depois de peletizada, ela é triturada novamente. A ração mais simples é a destinada às tilápias. Lembra dos porcos que se alimentam da ração com penas de galinha? Eles passeiam livres sobre a bagana da carnaúba, que acaba se misturando às fezes dos animais. Depois de um período fermentando, ela está pronta para ser processada e levada aos açudes para alimentar os peixes. Um dos segredos do sucesso da ração da vida é justamente a resistência da bagana da carnaúba. Quanto mais tempo exposta a sol e chuva, maior o teor de proteína. Essa bagana aqui, por exemplo, foi colocada neste local em dezembro do ano passado e só será utilizada em 2 anos. A durabilidade da matéria-prima é garantia de alimento permanente. Como a ração pode ser armazenada, por maior que seja a necessidade, há como suprir a demanda. Somada à durabilidade, vem a oferta no campo. A carnaúbeira é resistente à seca e tem vida longa, o que a torna uma espécie de ouro do sertão. A ração da vida pode se tornar o grande trunfo do agronegócio cearense. Como a matéria-prima não depende de chuva, a produção no semiárido é garantida. Isso significa que a alimentação dos animais é permanente, tanto no período de seca quanto no período de inverno. A matéria-prima e a mercado. Segundo Aníbal Arruda, que criou a ração, é possível gerar uma cadeia produtiva e garantir a oferta de carne para os frigoríficos cearenses, reduzindo a dependência de outros estados. Estes frigoríficos poderiam o quê? Fabricar a ração, entregar a ração, entregar as matrizes, receber o material, processar e dividir o lucro. É tão simples.
Bom para a pecuária e bom para a agricultura, o pesquisador também usa a carnaúba para fertilizar o solo. A experiência foi feita nessa plantação de maniva e os resultados surpreendem. Eu pego a fezes do ruminante, jogo em cima da bagana, deixo saturar durante um ano e quando eu planto a maniva, hoje eu jogo 3 litros desse fertilizante com a maniva. E vou te mostrar agora que eu estou tirando 120 toneladas por 1 hectare, que é um milagre. O ano passado, todo mundo plantou maniva, morreu. As minhas não morreram e estão aí a coisa mais linda do mundo. E todo mês eu tiro e peso. E quando eu chegar a 2 anos, eu vou ter 120 toneladas, o que é um milagre. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso